Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a seguir. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, lemos aqui na palavra de Deus a respeito do Verbo vivo vindo de Deus. O que o autor está falando aqui é a respeito de Jesus, da palavra, do Cristo vivo. Todos nós sabemos que Deus, Jeová, ele foi se revelando gradativamente, ele foi se revelando aos poucos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos ali que o povo judeu, o povo de Deus, eles tinham medo de Deus. Tinham medo de se aproximar de Deus, tinham medo de falar o nome Jeová. Tanto é que se um animal tocasse no pé do monte Sinai, o animal ele era fulminado, ele era queimado por causa da glória de Deus. A glória de Deus se manifestava lá em cima no monte, através de uma nuvem e relâmpagos, e aí o povo então ficava aqui embaixo, e eles ficavam atemorizados diante disso. Então o povo acostumou-se a ver Deus dessa forma, e tinham medo de Deus. Mas aí nasce Jesus, porque Deus sempre quis se revelar. Deus nunca se escondeu de ninguém. Deus quer se apresentar, Deus quer se revelar. E aí Deus então, querendo se revelar, vem através de Jesus Cristo. E Jesus se apresenta, ele nasce lá em Belém da Judéia e vem vindo cumprindo as profecias ditas sobre ele. Agora Jesus, quando está entre os discípulos, começa a se revelar gradativamente quem ele era. Começa a mostrar a sua divindade. E os discípulos começaram então a observá-lo. Quando então Jesus faz uma pergunta a eles: o que dizem aí os homens que eu sou? O que eles falam sobre mim? Então um diz: olha, falaram aí que tu é um profeta que havia de vir. Aí o outro responde: disseram que tu és o Elias, o profeta Elias. Mas aí vem Pedro e salta na frente e faz a seguinte declaração. Pedro diz: tu és o Cristo vivo vindo de Deus. Quando Pedro faz essa declaração, Jesus diz para os discípulos, inclusive para Pedro: olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Pai que está nos céus. Então quando Jesus faz essa declaração também, eu creio que os discípulos se entreolharam e disseram: olha, então Deus ele é duas pessoas, porque Deus, Jeová, está nos céus e agora está aqui diante de nós, o Cristo, que quer dizer o ungido, está aqui diante de nós, o Filho dele. Então eles são dois, então foi sendo revelado aos poucos. Mais lá para frente, Jesus revela a terceira pessoa, quando Jesus então diz aos seus discípulos: é necessário que eu vá, morra na cruz e ao terceiro dia ressuscite. E eu vou para o Pai, eu vou ter que retornar ao Pai. Mas ao retornar ao Pai, eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará outro Consolador para que esteja convosco, o Espírito Santo. Quando Jesus faz essa declaração, os discípulos entenderam. Então Deus é três. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E o Filho que eu estou falando aqui, que é Jesus, que é a própria palavra, Jesus, ele é o Verbo vivo de Deus. Ele então é um ser divino, embora muitos negam a divindade de Jesus. E é o que eu quero falar aqui neste programa, sobre a divindade de Jesus. Ele é um ser divino, ele é Deus. Agora, os jeovismos não acreditam nisso. Eles negam a divindade de Jesus, né? O islamismo também nega a divindade de Jesus. E outros ismos que existem por aí negam a divindade de Jesus. Só que Jesus é Deus, ele é o Todo-Poderoso. O próprio João Batista declarou isso, quando João Batista disse: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista tinha noção de quem era Jesus. Embora depois houve a dúvida, mas foi esclarecida aquela dúvida lá para João Batista. Os apóstolos também, todos eles afirmaram que Jesus
é um ser divino, que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Agora, uma das provas que ele é um ser divino, que ele é Deus, foi que ele aceitou ser adorado. Veja bem, anjo não pode ser adorado, ser humano não pode ser adorado, criatura não pode ser adorada. Agora, Deus pode e deve ser adorado. E Jesus aceitou ser adorado. A outra prova de que ele é Deus, um ser divino, e que ele é Deus, foi que ele perdoou pecados. Ora, só pode perdoar pecados quem é Deus. Os outros não podem perdoar pecados, mas ele perdoou. Quando ele disse ao paralítico, qual é o mais fácil? Dizer para ti, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? E aí os outros começaram a perguntar, mas quem é ele para perdoar pecados? É Deus, ele estava se revelando ali. Ele é o que pode perdoar pecados. Então são provas de que realmente Jesus é um ser divino. Sendo ele um ser divino, ele pode curar as enfermidades, ele pode perdoar pecados, ele pode escrever nomes no livro da vida. Veja bem, todos nós temos um princípio de existência. Eu existo, mas tive um princípio. Quando eu nasci, foi lá em 1966, eu tive um princípio dali para frente. Você também, com certeza. E os seres angelicais, os anjos, também têm um princípio. Tiveram um princípio de existência quando Deus começou a criá-los pelo poder da sua palavra. Agora, Jesus não. Quando ele nasceu em Belém da Judéia, Jesus já existia na eternidade. Entendeu? Está aqui a prova bíblica. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Aqui está falando de Jesus. O Verbo estava com Deus e o Verbo veio de Deus e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então veja bem, ele é divino. E nós não podemos negar porque toda a Escritura prova e comprova que Jesus é um ser divino. Ele era 100% Deus e era 100% homem. Sendo ele 100% Deus, 100% homem, ele pode nos entender, ele nos compreende, ele nos entende, ele sabe como é a vida do ser humano. Quais os benefícios que nós temos por Jesus ser um ser divino, por ele ser Deus? Primeiro, perdão dos nossos pecados. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele ouve as nossas orações. Sendo ele divino, ele ouve as nossas petições. Ele ouve o nosso clamor. Então veja bem, nós temos benefícios e mais benefícios. Ao crer nele, ao aceitar que ele é um ser divino. Veja bem, ele ouve as nossas orações, ele perdoa os nossos pecados e também ele pode nos galardoar. Ele vai recompensar a cada um de nós. E só Deus pode recompensar. Então, sendo ele divino, lógico que ele sempre existiu, desde a eternidade. Aqui na Terra, quando ele nasceu e ficou os seus aproximadamente 33 anos aqui, ele ficou nesse pequeno tempo aqui, limitado a esse tempo, limitado a um corpo humano, mas após ressuscitado subiu aos céus e está à direita de Deus. Ao revelar-se, então, nós entendemos a Trindade, nós compreendemos as três pessoas que agem para abençoar a humanidade, que agem para abençoar a nossa vida. Deus sendo o Pai, o Todo-Poderoso, Jesus sendo a graça revelada a nós e o Espírito Santo, o nosso Consolador, que pode nos consolar, nos abençoar e nos dar grandes vitórias. Olha aí os valores, olha aí o poder da Trindade, olha aí o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba em sua vida o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenda, compreenda esta verdade, que Ele pode te ajudar. Sendo Pai, Ele é o Senhor. Sendo Filho, Ele é o resgatador, o regenerador. E sendo o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Por isso eu deixo essa palavra para ti, para que você entenda e compreenda que Ele existia antes de nascer. Ele é Deus, Ele é divino, Ele é o Todo-Poderoso. E o nome dele é Jesus.